Aí, pronto. Glória a Deus. Não é? Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu... Ver o que está acontecendo aqui no meu... Deixa eu ver aqui como é que tá, se vai aparecer alguma coisa, se já entendo lá, só para ver como que tá. Tá bom? Aí a gente já começa essa live maravilhosa aí. Porque Deus, Ele é bom demais. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essas suas notificações, deixa aí. Deixa eu só ver aqui alguma coisa. Só um minutinho e a gente já começa. Tá bom? Só para eu dar uma olhadinha aqui e ver. Opa, peraí. Opa. Aqui eu vi. Meu Pai amado. Aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha para ver como é, só para a gente ter uma ideia. Aí, pronto. Aí. Visão geral, daí o que está acontecendo. Acho que assim tá bom. Não. Não, ainda não tá bom. Pronto, acho que tá bom. Aqui. E aí, Miriam, como é que tá a imagem, a transmissão? Ela tá boa? Vou colocar essa cadeira aqui para segurar, para não ter problema. Acho que assim tá bom agora. Bom, eu vou começar. Muito boa noite a todos. A paz. Shalom. Shalom a você. Que o Eterno abençoe a sua casa, a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos, não é? E eu quero tentar fazer uma coisa aqui, eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui só um minuto. Peraí. Tá bom. Tá bom? Tá. Ok. Deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui. Eu quero tentar fazer uma coisa aqui rapidinho. Aqui. Aqui, achei. Vamos ver se eu consigo colocar. Eu quero compartilhar. Deixa eu ver. Aqui. Só um pouquinho. Aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Opa. Acho que eu vou conseguir postar, não sei. Isso aqui não tá dando para postar agora. Bom, tá certo. Mas vamos começar essa live então, não é? Bom, meus irmãos, essa live ela é especial porque ela destoa de todas as lives no termo de rotina, né? A gente sempre assiste, ouve, vê pastores falando sobre o casal, o homem, a mulher. A gente sempre
tem aquele texto da Bíblia, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, né? Serão os dois uma só carne. E também crescei-vos e multiplicai-vos, povoai a terra, enchei a terra, não é isso? Todos nós crescemos ouvindo essa parte da Torá, do Bereshit, de Gênesis. Mas, ao decorrer do tempo, da história do homem sobre a face da terra e o seu relacionamento com Deus, surgiu pessoas que agradaram aos olhos de Deus, agradaram aos olhos do Eterno. Pessoas que se envolveram, pessoas que se apaixonaram pela espiritualidade. Pessoas que tomaram um outro rumo diferente. Entregar-se à espiritualidade, entregar-se a Deus. Pessoas que resolveram ter uma espécie de matrimônio espiritual. Não que o homem e a mulher não sejam. Mas para frente a gente vai explicar isso. Mas eu me refiro às pessoas que preferiram não casar e não ter relação sexual para viver a sua vida e entregar-se à espiritualidade. Eu falo dos celibatários. Como você não conhece essa palavra, talvez, para você entender melhor, os padres, as freiras. Isso no mundo católico apostólico romano, não é? Os cristãos católicos apostólico romano. Mas existem outros celibatários, existem outros homens e mulheres que também se apaixonaram, se encontraram. Existem outros homens e outras mulheres, além dos padres, que também sentiram-se plenos, completos, sem a necessidade de relação sexual, sem a necessidade de ter uma mulher, ter uma esposa e ter filhos, sem uma necessidade de ter relação sexual, ter homem, ter um marido e ter filhos. Isso nada tem a ver com o termo eunuco do tempo bíblico, ok? Isso tem mais a ver com uma condição espiritual que a pessoa já veio a esse mundo. Isso mais para frente, nas outras lives, o irmão Ben vai revelar para você. Bom, para a gente começar essa live, além dos padres católicos, nós temos também aqueles que são semelhantes aos padres, que são os mensageiros, né? Começa como iniciante lá na igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, Igreja Evangélica Pentecostal, Sinos de Belém, Missão das Primícias. Começa-se então como um iniciante, o ventalzinho branco, depois, não sei como está agora, né? Uma falha minha de não ter ido procurar saber. Mas, até onde eu me lembro, iniciante, não é? Seminarista de primeiro grau, depois seminarista de segundo grau, e depois mensageiro, não é? E depois mensageiro titular, e por fim, não é? Creio que seja da hierarquia das primícias das Sinos de Belém, o grau máximo, que seria aí o grau de o cargo de missionário. Então, esses cargos que eu falei para você, essa evolução, não é? Seminarista, mensageiro, enfim, e até missionário, são os mensageiros, são os homens celibatários da Igreja Evangélica Pentecostal, Sinos de Belém. Haja vista que o seu líder, não é? A autoridade máxima da instituição, da igreja, claro, abaixo de Jesus, é o então missionário Josias Joaquim de Souza, o conhecido Jota, o missionário Josias, que também
optou por servir a Deus e entender um chamado, entender então uma vocação celibatária, sem relacionamento sexual, sem mulher, sem filhos, apenas a sua esposa então e seus filhos vêm a ser a igreja, no campo místico, no campo espiritual, o pai de muitas primícias, o pai de muitas reverendas, o pai de muitos homens e mulheres da sua denominação. Igreja Evangélica, Sinos de Belém, Missão das Primícias. Bom, já falei da Igreja Católica e da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, em relação ao celibato, ok? Mas por que falar sobre o celibato nesse tempo de agora, nesse mundo de agora, irmão bem? Ô, judeu, pelo amor de Deus. Por que falar sobre isso? Porque são pessoas com um chamado especial. Porque o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que está exacerbado. É um mundo que há um exagero de sensualidade, vulgaridade, promiscuidade, pornografia aberta a todo mundo, traições, não é? Prostituições, doenças, a falta de respeito pelo corpo do outro, a falta de respeito do homem pelo corpo da mulher, a falta de respeito da mulher pelo seu próprio corpo, a falta de respeito da mulher pelo próprio corpo do homem. E assim, um pega para capar, um ficar à vontade, faz isso, faz aquilo, e aí vai nascendo as crianças inocentes nesse mundo. Quantas são as crianças, não é? Que não sabem o que é um pai, que não sabem o que é uma mãe. Quantas são as crianças que sofrem fome, falta de roupa, sofrimento social, emocional, psicológico, não é? Quantas são as crianças que não têm afeto, estão no mundo como se fosse um bicho, um animal, feito ali, às pressas ali, tchau, ninguém sabe quem fez, sem responsabilidade, sem carinho, sem afeto e sem amor. Não é? E são essas crianças que, infelizmente, no futuro, elas irão extravasar isso, não é? Elas vão... tem um termo psiquiátrico que diz, que eu esqueci agora, deixa eu ver aqui, esqueci o termo psiquiátrico, catarse, é onde elas vão passar pela catarse, né? Passar pelo boom, pela explosão, pela revolta, através do caminho para as drogas, através do caminho para a prostituição, através do caminho para o crime, para o roubo, porque não teve berço, não teve uma base familiar, não teve uma estrutura familiar. Você está entendendo o que eu quero te passar nessa noite? Por isso que é importante falar sobre a castidade, falar sobre o celibato, falar sobre padres e falar também sobre as primícias, não é? Os mensageiros e as reverendas da Igreja Evangélica Pentecostal Sinos de Belém, ok? Mas para a gente começar essa série sobre o celibato, é preciso começarmos do começo, nas Escrituras Sagradas, entender a cabeça do hebreu, a cabeça do israelita, entender a visão de Deus. Como Deus lidou com essa questão celibato, eunuco, castração, etc. Isso era da vontade de Deus? Fica comigo e vamos acompanhar esse início dessa live de hoje, já agradecendo a presença do filósofo de Matosinho, o homem famoso de Matosinho, o irmão Paulinho. Que Deus te abençoe poderosamente, não é? Bom, a primeira coisa que devemos entender, não é que a ideia e o conceito de castidade, celibato, não era cogitado no início do povo hebreu. E posteriormente Israel e as 12 tribos, não é? Enfim, porque haviam 3, digamos, ordens divinas e espirituais ao ser humano.
Quais eram essas três ordens divinas e espirituais ao ser humano? A primeira ordem: o homem se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Segunda: crescei-vos e multiplicai-vos e povoai a terra. Quer dizer que era para fazer filhos, para gerar, para fazer família, tal, aquela coisa, né? A segunda, aliás. E a terceira, já no finzinho ali, talvez, da vida de Moisés, de Moshe no deserto. Moisés, ele também era profeta, e Moisés, ele profetiza. Ele lança uma profecia sobre todo o arraial, as 12 tribos e a congregação de Israel, ali no deserto. E Moisés, então, ele profetiza, né, que haveria de vir após ele um Messias, um Machia, um ungido, um rei, não é? A palavra Machia quer dizer ungido. Ungido quer dizer rei, transliterado do hebraico para o grego Cristo. Haveria de vir um ungido, não é? Um rei. Então, o desejo de ter um filho, homem, por causa do Machia, do ungido rei, se tornou uma obsessão. Uma obsessão entre o povo hebreu, o povo de Israel. Tanto dizem, né, que quando nascia uma criança do sexo feminino, não se festejava, a coisa ficava com pesar de luto, porque o pai tinha aquela expectativa com os colegas, com os amigos, vai vir o meu filho, quem sabe ele não é o Machia, profetizado por o grande profeta Moisés. Isso foi desenvolvendo um certo machismo, um certo preconceito contra a mulher, ok? Mas vamos dar uma olhadinha nessa promessa que Deus fez, nessa ordem, melhor dizendo, que Deus deu ao povo de Israel. Eu só queria achar meu óculos. Achei meu óculos aqui. Deixa eu ver se ele está limpinho, né? Acho que agora tá bom. Agora ficou bom aqui meu óculos. Pronto. Então, vamos entender essas três ordens divinas do Criador, do Eterno, para a humanidade, né? Que não estava no nosso pensamento naquele momento, para povoar a terra, não é? Em dar espaço, dar vazão, inserir na humanidade homens celibatários, que não poderiam ter relações sexuais com mulheres e nem ter filhos, aquela coisa toda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui no hebraico o livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 24. Está vendo aqui? Gênesis, capítulo 2, esse primeiro aqui, tá? Gênesis, capítulo 2 e versículo 24. A gente vai ler exatamente assim, ok? Olha lá, Gênesis 2, 24, a gente vai lendo assim. Veitmo, ó, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Veitmo ertaviv e azarvish. Ok? Veitmo etaiviv e azavish. Alken, Erad Levazar Vechayum Beishetor Vedekar. Beishetor Vedekar. Guarda bem essa palavra, hein? Que ela é muito importante, né? Para nós. Mas o que quer dizer isso? Daqui que eu acabei de ler em hebraico para cada um de nós. Começando essa live de hoje, a falar sobre o celibato. Vamos começar no começo de Gênesis 2:24. Veitmor etaviv e azavish alken, ok? Alken, ou pode ser, não é? Alken e azavish e etaviv veitmor vedakar beshetor verayu levazar errad. É isso. Levazar errad. Ok? Eu li o contrário, mas eu vou ler correto de novo para você, para não ficar feio. Ok? Alken, Yazavish, Yetaviv, Veitmor, Vedakav, Beishetor, Verayum, Levazar, Errad. Guarda bem essas palavras aqui, ó. Errad e Levazar.
errad e levazar. Eu até circulei elas aqui. Mas o que eu li para você aqui em hebraico agora? Agora, em hebraico, nós lemos, aqui em hebraico, a gente acabou lendo isso daqui. Portanto, deixará o homem, o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Serão ambos uma só carne. Serão ambos uma só carne. Isso aqui é muito espiritual, é muito profundo. Eu quero que você guarde esse primeiro texto sagrado de Bereshit, de Gênesis, que eu vou falar sobre ele mais para frente, quando Paulo vai citar esse versículo aqui. Vai fazer umas comparações. E ele é muito importante, porque aí você vai descobrir a grandeza, não é? A plenitude, né? A dimensão espiritual que vive, que sente uma pessoa que se entrega a Deus, abstendo-se dos prazeres sexuais, das relações sexuais, não é? Só se entrega para Deus, ok? Então vamos lá? Portanto, deixará o homem, o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ok? Deu para entender até aí? על כן יעזביש את אביו ויתמוך ודבר באשתו והיו לבשר אחד. Muito bem. Então, na cabeça do israelita, na cabeça dos judeus do mundo inteiro, né, e desde aquele tempo, a questão do celibato, ou do, em grego, eunucoi, ou sarim, ou do eunuco, da pessoa, né, que não usa a sua genitália, no caso o homem, não é, para gerar vida. Tudo que está ligado à vida. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí vai dizer, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo está conectado, associado, atrelado à vida. Então, o que é contra isso daqui, no caso, celibato, virgem, ou manter-se virgem, não ter relação sexual, não casar, tal, não é não ter relação sexual, é não ter uma esposa, não ter uma companheira, né, para gerar filhos, não era bem visto, nunca foi bem visto em Israel, desde o tempo de Moisés, quando Moisés recebe, então, o Gênesis, né, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque, princípio, a ideia é ter a sua companheira, engravidar, gerar filho, povoar a terra, vida constante ali, não é? Então, para o começo do mundo, a ideia de celibatário não vogava, né? E até na cabeça do judeu até hoje, isso não cai bem, porque Bereshit, Gênesis, faz parte da Torá, está na Torá, e a Torá diz, crescei-vos e multiplicai-vos, homem e mulher, etc, etc. Ok? Agora, veja só que interessante, né? Vamos voltar agora. Existe uma passagem no livro de Deuteronômio, que é Devarim, no capítulo 23, versículo 1, o texto sagrado diz que Deus está dando orientações, normas, né, ordens a Moisés. Vai falar exatamente sobre o eunuco ou o castrado. Presta bem atenção no que Deus está dizendo para Moisés em Deuteronômio 23, versículo 1. Ele diz assim, Lo yavo fet sodaká, lo yavo fet sodaká, ou fet sodaká, uherut saferach, bikehal Adonai. Repetindo, Lovaio fez sodacar, uherut
Saferrar, não é? Bikerrar Adonai. Olha isso. O que quer dizer isso? Deuteronômio 23, versículo 1. Está aqui. Eu escrevi aqui, na lousa. Lo yavô, fez Sodakar, o Herut Saferrar, Bikel Adonai. Bikel Adonai. Adonai. Isso quer dizer o seguinte: o quebrado de quebradouro e o castrado, ou o eunuco, o castrado, o mutilado, o capado, o mutilado, não entrará na congregação do Senhor. O que quer dizer isso? Você já entendeu? Quem mora na roça sabe o que é capar um porco, não é? Retirar as genitálias, ou total ou parcial. É castrar. Você não tem o seu pet e o seu gato? É castrar. Mas por que Deus ia tocar nesse assunto para Moisés lá no deserto, falando com ele? Quando ele está escrevendo a Torá, o Devarim. Porque os eunucos, ou a castração masculina, já existia há milênios. No Egito, povos cananeus, sunamitas, entre todos os povos que você possa imaginar, entre os babilônios, depois os gregos, os romanos, sempre existiu a castração. Então, partindo do princípio que o Eterno fez o homem perfeito, completo, com o seu pênis, a sua bolsa escrotal, a mulher também com o seu órgão, com a sua genitália, por que mutilar? Por que arrancar? Por que cortar fora? Moisés foi criado no Egito e sabia desses espécies de procedimentos. Pode-se colocar como um mercado de trabalho, não é? Porque o castrado, o eunuco, no Egito, na Babilônia, não é? Eles eram responsáveis por um harém de 10 virgens para o rei, ou responsável por guardar a mulher do rei, ou a filha do rei, a princesa, porque se ele não tinha os seus órgãos genitais, então ele não poderia fazer nenhum mal, no caso de ter relações com a princesa ou com as concubinas do rei. Você entendeu até aqui? Só que o eunuco, ou o castrado, nesse tempo, ele não significava apenas isso. Não, o eunuco, ele era também uma espécie de um trabalho de alta patente, não é? Como ministro, no caso de Daniel, ministro da economia, da educação, da cultura, de idiomas, de línguas, não é? Uma pessoa que entendesse bastante de reforma agrária. É a mesma coisa com o ministro, com o assessor, com o secretário. Então, esses homens, eles não tinham mulher e não tinham filhos para não dar gasto, né? Mas eles estavam em alta patente. Por outro lado também, de forma muito difícil, não é? A gente vai encontrar aqueles que eram castrados, cortavam tudo do homem, tudo, faziam dele uma mulher, não é? Para poder abusar sexualmente, ok? Então muitos que não tinham tendências homossexuais, tornaram-se homossexuais por causa da perversidade e da maldade desses homens, sem escrúpulos, desses reis, imperadores, capitães, centurões dessa época, ok? Havia também, durante a Idade Média, não é? Religiosos da Idade Média que realmente cometiam essa coisa nojenta, esse crime hediondo de castrar o garoto, o menino, porque castrando o menino, a sua voz ficava uma voz mais afeminada, né? Para cantar nos corais sacrossantos. E também na Roma, na Grécia, havia esse tipo de procedimento, não é? Os homens que iam para a guerra, os soldados,
sempre carregavam os seus escravos sexuais, né? Mas só que isso eu vou falar mais para frente, senão eu vou sair fora do tema. A gente vai tratar sobre isso. Eunuco, castidade, celibato, tem alguma coisa a ver com homossexual, com a homossexualidade? Será mesmo? Então a gente vai tratar sobre isso. Bom, então aqui você viu que Deus, né, ele dá uma ordem para Moisés, segundo o que está escrito, que ele não quer sacerdote, ele não quer levita, ele não quer sacerdote, ele não quer sumo sacerdote na sua congregação, né, no tabernáculo ali, aquele grupo seleto, lembra? Dos levitas, dos correntes, eles não querem homens, Deus não quer homem com defeitos, cego, surdo, mudo, aleijado, coxo, não é? Com o rosto desfigurado, ok? Nem com deformidade também na genitália e muito menos castrado, eunuco, capado. Não, porque ali tipificava uma perfeição do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, perfeito para Deus. Como eu e você devemos ser perfeitos, buscar a perfeição para servir a Deus, não é? Sem nenhum costume, sem nenhum ritual, sem nenhuma coisa pagã. Entendeu até aí? Beleza? Bom, avançando mais, eu disse que Moisés havia feito uma profecia, correto? Vamos ler essa profecia agora, mas antes disso, deixar claro que é por isso também que o povo judeu não associa muito bem a ideia de celibato, aquela coisa, também por causa dessa palavra que Deus deu a Moisés, né? Lo yavo fetzodakar uherut saferach bikehar Adonai. Quebrado de quebradouro e o castrado, ou eunuco, não entrará na congregação do Senhor. Não é? Deuteronômio 23, versículo 2. Ok? Por que isso? Porque, como eu disse, no Egito, há outros deuses e entidades, e aos reis também os homens lá se castravam. Ok? Para servir e tal, aquela coisa. Mas Deus não quis isso, nunca quis isso. Né? Bom, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, também, do versículo 21 ao capítulo 21, e versículo 18 a 20, Deuteronômio, o mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 21, do 18 a 20, nós vamos ler assim, né? Mais ou menos isso aqui, eu vou ler só o 18. Kihal ish yasher, kihal yalish yasher, bo mun lo ikeravil ish yiver, o fiseashi, o harun, o saruá. Ou seja, o que Deus está falando aqui em hebraico lá para Moisés, né? Em Deuteronômio 21, 18. Ó, pois nenhum homem, presta bem atenção nisso, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como o homem cego, que eu disse, o coxo, não é? O de rosto deformado, ou membros, não é? Desfigurado, ou castrado, o eunuco. Você está entendendo? Que no começo do mundo, pessoas que tinham essa deformidade, ou pessoas que sofreram esse tipo de ato violento no Egito ou em qualquer outro lugar, não poderiam fazer parte da perfeição do ministério sacerdotal para representar a Deus naquele tempo, ok? Agora vamos para a profecia que Moisés fez em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Moisés vai dizer assim, né? Navi mikereberá, meahirach hamoni, Navi mikereberá, meahirach kamoni, Iakin lechach Adonai Elohecha elaiv. Tisema Deuteronômio 18, 15, o profeta Moisés está profetizando assim. O que Moisés
ele está profetizando aí? O que Moisés está falando nessa profecia? O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Com base nessa expectativa, nessa profecia de Moisés, nessa profecia messiânica do ungido, não é? A ideia de celibato, viver sem mulher, né, foi descartada com mais intensidade ainda, né? E não aceita, uma vez que as famílias queriam ter em seu seio o tal Machia, profetizado por Moisés. As mulheres que eram estéreis, né, elas tinham um problema com essa cultura entre Deus e a cultura social, o relacionamento de homem e mulher, a sociedade, família, porque elas se achavam como árvores secas, né? Tanto é também que os homens que eram estéreis, eles eram conhecidos não só como eunucos, mas também como lenha seca, que não tinha virilidade, não tinha potência para gerar filho numa mulher, ok? Enfim, então, mais um fundamento e uma base bíblica para que o povo da Taná, do Antigo Testamento, do tempo de Moisés, repudiasse a ideia de eunuco e a ideia de celibato e de ser casto para Deus, ok? Mas na Taná, a gente vai encontrar também, presta bem atenção nisso, né? Homens que viveram o celibato no Antigo Testamento. Como é que pode uma coisa dessa? Podia ou não podia? Hã? Veja só isso. Na Taná, há homens de Deus que não se casaram, não tiveram mulheres e não tiveram filhos e filhas. Eles estariam, então, na contramão da ordem divina, da ordem que Deus deu para Moisés? Hã? Eles estariam, então, pecando, ou eles estariam vivendo uma espécie de rebeldia, ou amaldiçoados, etc, etc? Não, as escrituras não deixam claro se esses homens eles eram impotentes, não deixa claro se eles tinham problemas em suas genitálias, não é? Se eles tinham impotência, se eles não eram viris, se eles não conseguiriam fazer filho, não é? Se eles eram assexuados, que não tinham atração sexual por ninguém, mas deixa claro que eles foram solteiros, e excelentes solteiros para Deus, ok? Conforme a gente vai avançando, a gente vai começando a entender que uma coisa é eunuco castrado pelos homens, que sofre a mutilação, a violência, né? E os eunucos que se castraram a si mesmo pelo reino de Deus, mas no sentido figurado, como Jesus vai ensinar, ok? E preste bem atenção, a maioria das pessoas e dos homens que levaram uma vida, não é, só para Deus, só para a espiritualidade, só para Hashem, só para Adonai, só para o Eterno, só para o Arcodesh, só para o Espírito Santo, só para Jesus, para o povo e para a igreja, foram os homens onde Deus obrou, Deus operou mais milagres de forma fenomenal, poderosíssimos, de grande fama e repercussão na Bíblia Sagrada. Vai vendo. Bom, vamos lá. O primeiro homem que eu quero falar nas Escrituras, que esse recebeu uma ordem de Deus. É por isso que eu estou dizendo, Jeremias, ele não era impotente, Jeremias, ele não era assexuado, Jeremias era um homem normal, não é? Com sangue fervendo, com seus desejos, não é? Talvez em ter a sua esposa, mas veja só, no livro de Jeremias, o grande profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 1 e 2, veja o que o Eterno está dizendo, está ordenando para Jeremias. Vai vendo aí. Então Deus diz para Jeremias, no capítulo 16, versículo 1 e 2, exatamente assim, não é? Opa, então olhando, já molhou aqui. Exatamente assim. Vamos lá.
Vayehi devar Adonai Elai lemor. Vayehi devar Adonai Elai lemor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Palavra de quem? Do Papa? Não. Palavra de quem? De um líder religioso? Não. Palavra de quem? Do homem? Palavra de um grupo religioso da época? Palavra de um faraó? Não. Palavra de Hammurabi? Não. Palavra de Senaqueribe, de Nabucodonosor? Não. Palavra do Eterno. Olha o que Deus faz com Jeremias, né? Vayehi devar Adonai Elahi lemor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Olha só o que diz Deus para Jeremias. Jeremias 16, do 1 ao 2. Lotikar lechar Isar. Velo yehu lechar banin. Uvanot bamakon azer. O que Deus disse aí? Eu falei em hebraico. Lotikar, lechar e Isar velo yehu lechar banin uvanot banakon azer. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Uma coisa as pessoas têm que entender e colocar na cabeça de vez. A pessoa que opta pela vida celibatária, pela castidade, por abdicar das relações sexuais, de ser abstêmia do sexo, do prazer sexual, isso não tem nada a ver com homossexualidade. Isso não tem nada a ver com ser gay. Não tem nada a ver com isso. Tem que se desprender, tem que se libertar, tem que parar com essa coisa de tudo dar uma conotação pejorativa, uma narração imoral, uma narração deplorável, né? E já quero me antecipar aqui para não sofrer sanções de LGBTQIA+, que é como as pessoas falam aí fora no mundo, né? E também o fato de ser homossexual não tem conotação imoral, abominável, é aquela coisa toda. Isso a gente vai, ao estender da live, a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Mas só para deixar claro, que uma pessoa que não quer namorar, uma pessoa que não quer ter relação sexual, uma pessoa que não quer ter esposa, que não quer ter filho, isso não implica, isso não é sinônimo, não é um indicativo de que ela seja, mesmo porque homossexual também, homossexual tem desejos, homossexual tem relações sexuais, homossexual vive a sua vida. Agora, veja o que Deus apronta com Jeremias. Lotikar lechar estando velohei lechar banin uvanot bamakon hazer. Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas. Aonde? Neste mundo, no planeta Terra, aqui em Judá ou Israel, no Oriente Médio, aonde Deus está falando com ele? Lá em Israel, ok? Mas Deus está dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos e nem filhas, neste lugar. Neste lugar. Por quê? Porque Deus estava vendo uma ação de pecado, de rebeldia, de desrespeito, de inclinação a feitiçarias, a idolatrias, a toda sorte de rituais nojentos e imundos que o povo estava fazendo naquele lugar. Então, veio uma sentença para aquele lugar de maldição, de fome, de morte, de uma série de coisas e de doenças.
É por isso que o Eterno diz a Jeremias, não vai pegar mulher nenhuma, ok? Você vai ser, por enquanto, vai ser uma primícia para mim, por enquanto. Você vai ser um the choice, um escolhido para mim, por enquanto. Você vai ser um celibato para mim. Não quero que você se contamine com nenhuma mulher desse lugar, porque todas estão amaldiçoadas. Não faça filhos nelas. Se contenha, se segure. É como se Deus estivesse dizendo para Jeremias, segura aí, porque assim como Deus disse lá no futuro, né? Revelou para Paulo, e Paulo disse, a tua graça me basta. É como se Deus estivesse dizendo para Jeremias, o meu espírito vai dar um suporte, vai te ajudar aí nas suas lutas, né? Nos seus instintos héteros, nos seus instintos de homem. Se segura aí, me obedeça, que vai ser melhor para você. Bom, então nós temos o primeiro celibatário daquele tempo, naquele momento, mesmo na contramão de tudo que Deus tinha ordenado para Moisés, né? O Deuteronômio 23:1, o Deuteronômio 21:18, e também a ordem de casar, de ter filho e multiplicar a terra. Cada época, cada tempo, cada 100 anos, cada 200, 400, cada séculos, as coisas vão mudando e Deus tem que, não é, sabendo lidar com o ser humano, com as pessoas, a época em que nós estamos, o mundo em que nós estamos hoje. É fácil você ser fiel à sua esposa? É fácil? É fácil você ser fiel à sua namorada, ao seu namorado? É fácil manter respeito, manter virtude, manter pureza no relacionamento, fidelidade? É claro que não é fácil, que é extremamente muito difícil. E se você não tiver a graça que Paulo disse, se você não tiver as escrituras no seu coração, se você não tiver o Arcodesh, o Espírito Santo, balbal, mesmo você tendo força de caráter, se você não vigiar, não ser prudente, não fugir das tentações, o bicho pega. Essa é que é a verdade. Muito bem. O segundo homem das Escrituras, o segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro homem das Escrituras foram o Elias e o Eliseu. O Elias e o Eliseu, não há confirmação, não há registro arqueológico, não há nenhum tablete, né, no hebraico paleolítico, não há nada que possa atestar, confirmar que o Elias tinha mulher e tinha filhos, bem como também que o Eliseu tinha mulher e tinha filhos. Esses dois provavelmente eram primícias do Senhor. Ok? E temos também ainda no Antigo Testamento, é interessante isso, quando fala de Elias e Eliseu, porque pela ordem das coisas, mesmo eles sendo profetas, Isaías era casado, tal, os outros profetas também eram casados, mas pela ordem das coisas, né? O Elias e Eliseu deveriam ter mulher, filhos, etc, 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 etc. Mas não tinham. Então, é o que eu disse, conforme o tempo no planeta Terra, os anos, os séculos, as situações vão mudando, não é? E Deus vai agindo de acordo com a mudança do mundo. Claro que ele não muda, Deus. O Senhor não muda, não há forma de variação, etc, etc, etc. Mas o ser humano muda, né? As sanções mudam, as modas mudam, o idioma muda, não é? As culturas mudam, não é? As pessoas se tornam mais ascéticas, as pessoas perdem mais a fé, perdem mais o respeito. Olha aí como você era antes, hein, Paulinho? Como nós éramos antes, quando criança, não havia mais respeito, não havia mais pudor, não é? Não havia um pouco mais de censura, não é? Um pouco mais de formalidade.
né? Hoje não, hoje está tudo assim, a casa da mãe Joana, né? Hoje está tudo aberto, exposto, explícito para todo mundo, até para crianças, não é? Então, nesses períodos onde começou a aparecer Jeremias, né? Elias, não é? Eliseu, o Senhor começou a ver que pessoas especiais, em condições especiais e de elevadíssimo nível espiritual, não poderiam ter esposa e nem filhos para expressar, para poder colocar para fora essa energia, essa potência, que aí já não é a potência sexual, não é a ejaculação, não é fazer filho, mas é a potência do poder de Deus, a potência da espiritualidade. A potência que Elias teve, a potência que o Eliseu teve, dos grandes e maiores milagres e fenômenos da história. Bem como Moisés também, só que Moisés teve mulher, ok? Abrir o Mar Jordão, olha, enfim, uma oração que Elias faz, Deus ouve e cai chuva, não é? Para acabar com a seca. Uma oração que o profeta faz e cega todos os cavaleiros do rei inimigo. Orações que se faz e Deus devolve a vida para a viúva, uma mãe que perdeu seu filho e a criança volta à vida. E tantos outros milagres, né? Uma ordem que o profeta dá e o capitão Naamã mergulha 7 vezes no Rio Jordão e o homem é curado da lepra. Ó, ninguém havia feito esses milagres antigamente. Bate a capa, ou bate o cajado, ou o bordão, o Rio Jordão se abre. Então, são coisas extremamente poderosas, são energias e são forças que elas estão muito mais além do que um prazer de 15, 10 ou alguns minutos. Isso só pode receber essa palavra, como Jesus disse, nem todos podem receber. É só aqueles que já teve uma experimentação, uma experienciação, uma experiência com o Espírito Santo, ok? Depois de Jeremias, Elias, Eliseu, também nós temos o tal do Daniel. Aí o Daniel já vai entrar para a parte, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Os jovens que vieram sob cativo de Israel pelo rei Nabucodonosor. Aí ele vai entrar na parte dos eunucos. E a parte dos eunucos eu vou trazer amanhã para a gente poder falar sobre isso. Mas, sobretudo, hoje, nessa introdução, não é mais para você ter esse entendimento de que, no princípio do mundo, nem se cogitava a ideia de celibato ou de pessoas que optavam por levar a vida sem querer ter esposa, sem querer ter marido, sem querer ter filho e sem querer ter relação sexual. Isto não implica, isto não quer dizer que existe uma deficiência psíquica, que existe uma doença, que existe algum transtorno, alguma coisa, nada disso. Aqueles que são celibatários. Tampouco também aqueles que têm essa opção ou inclinação, ou que já vieram como homossexuais, homoafetivos nesse mundo. Ok? Portanto, na próxima live nós vamos tratar sobre os eunucos. O que é um eunuco? O que era um eunuco? Daniel era eunuco? Ananias, Misael, Azarias? Eles eram eunucos? Vamos falar sobre isso na próxima live, até chegar em Jesus e falar um pouco da história da igreja, dos impérios, Grécia, Roma,
até chegar o momento em Paulo, em Jesus e em Paulo, que eu vou te revelar um grande mistério, uma grande revelação que está na Kabbalah sobre as pessoas, o celibato, sobre as pessoas que afogam, sufocam, sobrepujam, não é? Os desejos sexuais, ok? Para servir a espiritualidade. E o porquê que elas são uma potência nas mãos de Deus. E o porquê que elas desenvolvem um grau de santidade diante do Espírito Santo e de Jesus. O grande problema é que em todas as instituições do mundo, como na Igreja Católica e nas demais igrejas, há espíritos sujos, espíritos imundos, os debuks, como eu ensinei uma vez. Sempre existiu o homem ruim, o homem perverso. Então, em todas as instituições, sempre teve isso. Se uma instituição sentiu de Deus e resolveu criar um ministério de sacerdotes e de homens que vão se dedicar a Deus, sem relação sexual, sem mulher, sem filho, como os padres e como as primícias, sempre tem aquelas pessoas ruins. Por isso que Paulo vai falar que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sempre tem. Por quê? Porque é ministério. Ah, tem o João Batista, que eu esqueci de falar. João Batista não teve mulher e não teve filho. Primícia do Senhor, um celibatário. E olha como ele foi usado de forma inflamada pelo Espírito Santo para preparar o caminho do Salvador. Quem poderia preparar o caminho do Salvador? Um homem casado? Poderia ou não poderia? Com a sua esposa? Poderia ou não poderia? Mas quem foi escolhido profeticamente, escatologicamente, segundo as Escrituras, Ataná, segundo Isaías? Yohanan Batista, João Batista, primícia do Senhor, celibatário de Deus, cheio do Espírito Santo. Bom, como eu estava dizendo, esses homens e também Yeshua, o Senhor Yeshua HaMashiach Ben Netzeré, Jesus Cristo, como homem extremamente selecionado, extremamente puro, casto, celibatário, santo para Deus. Mas eu não estou entendendo isso, irmão bem. Então quer dizer que, por exemplo, eu sou casado e pelo fato de eu ter relação sexual com a minha mulher, eu sou imundo, eu sou sujo? É isso? Eu sou um porco? Não. Não é isso. Cada coisa no seu devido lugar, cada sentimento e prazer no seu grau de espiritualidade e de santidade. A Bíblia nunca chamou, nunca vai chamar o sexo, o prazer sexual entre homem e mulher de sujo e de imundo. Ponto final. Por isso que mais para frente, dentro desse tópico que eu estou falando aqui agora, de prazer sexual entre homem e mulher, você vai receber uma revelação fortíssima da potência, do poder, da alegria, da satisfação, do gozo, como você quer entender, que não é o gozo sexual, mas é o gozo espiritual daquele que é celibatário. É uma revelação muito forte que eu vou trazer para você, e principalmente a você que é padre, para você que é solteiro, para você que é primícia aí das Sinos de Belém, que é seminarista e que é reverenda. Tá bom? O irmão bem garante te dar esse presente para você na próxima live. Eu quero assim acreditar. Então, assim, quando a pessoa tem esse chamado, essa vocação, vou dar só um pouquinho, não vou revelar não. Quando a pessoa tem esse chamado, o caminho dela não é um caminho de grama, não é um caminho asfaltado, não é um caminho macio, não é um caminho de flores, não. O caminho dela é um caminho de chão rachado, pedregoso, cheio de buracos, cheio de armadilhas. O caminho dela é um caminho extremamente difícil, principalmente no começo, para ela se entender, se reconhecer, se aceitar, se ver, né? E segundo, o caminho dela é extremamente difícil, bem na prole, no âmbito familiar. Entende o que eu estou falando? E depois, entre os vizinhos, sociedade,
a igreja e também o trabalho, porque todo mundo gosta de meter o bedelho um na vida do outro, querer saber por que ele não namora, por que ele não casa, ai, deve ser isso, aquilo, outro, ai, deve ser aquilo. Então todo mundo gosta de falar mal, meter, conjecturar as coisas, né? Cometer utopias a respeito da vida, inclinação, da vida sexual do outro. Só que ninguém para pensar que esse rapaz e essa moça, por não ter relação sexual, por ser virgem, ou por não namorar, ou por ter essa opção, não é? Ninguém para pensar na pessoa que não quer casar, e não quer namorar, e não quer ter relação sexual, e também na pessoa que é homossexual. Ninguém para pensar na essência dela, na justiça dela, no caráter dela, na bondade dela, nas virtudes dela, nos atributos dela, na fidelidade dela, né? Na verdade dela, no trabalhar dela, na honestidade dela. Você entende? No respeito que ela tem por todo mundo e no respeito que ela tem pela mãe e pelo pai. Enquanto os ditos normais, não é? Os normais, naturais, ou héteros, seja lá o que for, ou que namora, aquilo coisa, são os que são mentirosos, são os que são caloteiros, são os que são vagabundos, que não gostam de trabalhar e depende da mãe, e fica pegando dinheiro da mãe, são os que são envolvidos em droga, em crime, são os que engravidam uma, duas, três, joga pensão para a mãe e o pai pagar, e se lascar, se não pagar vai preso, não é? Enfim, esses são os tais normais, os héteros, tá da hora, isso aí, pá, aquela coisa. Isso a sociedade parece que não vê, mas gosta de pisar e massacrar um jovem, ou um adolescente, ou um homem adulto, ou uma mulher que quer ser uma primícia, ou que quer ser um padre ou uma freira. Não é verdade? Quantos trabalhos o seu filho, né, já deu para você, mãe e pai? Quantos netos você tem na sua casa, sem ter condições de criar? E o seu filho aí, né, solto, vagabundeando, noite, bebida, vodka, uísque, Red Bull, coco, cerveja, cigarro, doenças, brigas, problemas, ameaças de morte, polícia batendo na sua casa, e a senhora acha que aquele que quer ser padre ou aquele que quer ser primícia tem algum problema. A senhora já parou para pensar, ou pai ou mãe, para fazer esse cálculo? E aí? Vamos tratar na próxima live sobre os eunucos, Jesus e Paulo. E aí vocês vão entender a beleza que é, muitas vezes, para quem tem o chamado, ser celibatário, ser casto e ser primícia do Senhor. Tá bom? Shalom para todos vocês. Essa live foi mais de estudo, né? Mas eu creio que Deus tenha falado no coração e foi no coração de cada um dos irmãos. Até a próxima live. Que Deus te abençoe poderosamente. Ok? Namorar, e aí como é que fica? Bom, quem tem o chamado e a inclinação para namorar, que namore. Quem gosta de namorar, quem quer ter namorada, quem quer ter esposa, quem quer ter filho, vai em frente, Deus te abençoe. Só uma coisa, ore muito a Deus antes de você tocar numa mulher, namorar com uma mulher, querer casar e querer ter filho, querer ter uma relação sexual. Por quê? Porque existe uma coisa que Paulo ensina assim, o seguinte, olha, de todos os dons também peço que vocês tenham o dom de discernir espíritos. Nossa, aquela mina é muito dotosa, bonita, é filé mignon. Eu quero. Olha as coxas, olha as ancas, para não falar outra palavra. Olha o pandeiro. Aí eu quero essa daí, olha aqui. Pois é, você está olhando só a parte física, você está olhando só o corpo, só a estética, a beleza. Você não está vendo quem está dentro desse corpo. A mesma coisa as mulheres. Olha aquele cara, olha o músculo, olha o bíceps, olha o que, sei o que, olha... Eu quero, esse eu quero, tá na minha lista. Só que, moça, mulher, você não está vendo quem está ali dentro daquele homem. Entende o que eu quero falar para você? Há um adágio popular muito antigo que dizia assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eu acho que é mais ou menos isso.
Então, dentro desses conhecimentos dos sábios, dos antigos, a gente vai desenvolvendo experiência de vida, não é? E eu já vi muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, quebrarem a cara feio, né? Se tem uma coisa, gente, que a gente tem que aprender a ouvir e escutar a voz, não é a voz da mãe e nem a voz do pai, mas tem uma coisa que é a voz dele lá em cima. Quando a sua mãe, principalmente a mãe, fala, o filho, eu senti aqui, é a mãe. Não é amor de mãe, não é amor exagerado de mãe, nem é obsessão de mãe, não é aquela coisa que a mãe quer o filho só para ela, não é aquele negócio de canguru, não é nada disso. Existem situações que quando a mãe fala, por favor, olha, se afasta dessa moça. Não, 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 não. A mãe sentiu, eu senti uma coisa. Não namora com ela não, filho. Não namora. Você quer um conselho do irmão bem? Acate. Escute. Fala, olha, não vai dar, não, eu não estou preparado, não quero agora, não quero. Inventa lá e sai fora. Quando a mãe fala, pode ter certeza que é o próprio Deus falando pela tua mãe, para você não namorar com aquela moça, ou para você não namorar com aquele rapaz. Eu falo isso de experiência própria, meu Deus do céu. Um dia eu conto aqui. Agora, quando é para ser, quando a menina, a moça ou a namorada, ela aparece para você e há uma alegria tão grande, gente. Isso é muito lindo, é muito bonito, também da espiritualidade. Quando é da espiritualidade. E aqui não é poesia só não é só musiquinha lá do Fábio Júnior não, né? O Nelson canta, é um cantor à beça, um cantor que devia estar no The Voice, né? Quando o Fábio Júnior canta carinho, alma gêmea, bate o coração, a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças, ó, presta atenção nisso, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Não é isso? Essa parte é muito importante, porque essa parte tem muito a ver com o que eu vou falar mais para frente, quando eu for revelar a plenitude também do espírito celibatário, daquele que é vocacionado para ser padre ou para ser primícia aí na Sinos de Belém. Gente, essa live amanhã vai ser imperdível, peço para você não perder, tá bom? Então, quando um homem encontra uma mulher, né, e esse casal, eles, pode ser na escola, ou depois, ou numa empresa, mas quando eles ficam juntos para sempre, quando eles se amam para sempre, eu vou te revelar só um pouquinho desse segredo, tá bom? Eu vou apagar aqui, que eu vou ter que ilustrar para você, só para você aprender um pouquinho desse segredo aqui, que ele é muito bonito, tá? Da espiritualidade. Aí mais para frente, em se tratando de celibato, né, celibatário, de padre, de mensageiro, de primícias do Senhor, é por isso que lá na frente, a gente vai lá no Apocalipse 14, se eu não me engano, capítulo 14, eis o Cordeiro e os seus escolhidos no monte de Sião, esses são as primícias, são aqueles que não estão contaminados com mulheres, é bem profundo também. Tá vendo? Tá vendo como a coisa muda durante séculos e milênios? Como não é que Deus muda? A terra, o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, a cultura, a bondade, a maldade, essas coisas. E aí, Deus, ele se vê, posso usar esse termo, tipo, na obrigação de olhar com mais carinho e selecionar pessoas especiais, celibatárias. O que o Nelson tá mandando bem? Misericórdia. Nelson. Vou parar com isso, Nelson. Ai. Nelson tá falando que eu tô mandando bem aí, ó. Cantando aí as músicas. Será que eu canto bem? Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar só um exemplozinho aqui, bem ilustrativo, tá?
é ilustrativo isso aqui. Vamos supor que isso aqui é lá na espiritualidade, tá? Eu vou falar isso aqui mais pela frente, para falar sobre as primícias, né? Sobre os the choices, os escolhidos de Deus, ou os padres, tal. Quando se fala padre, eu quero que você tenha respeito. Eu já meti várias vezes o pau aqui em algumas coisas que eu na Igreja Católica. Mas a gente tem que ter entendimento também, tem que ter um pouco de freio, refreio e de contenção. E quando se fala de padre, não associa padre com... Eu não vou usar o termo homossexual, mas quando se fala em padre, não associe padre com pedofilia, com promiscuidade, prostituição, abuso, essas coisas. Porque essas pessoas que fazem isso, elas não são padre. Elas nunca foram padre. Elas não tiveram chamado de padre. Ok? A mesma coisa também quando se fala em primícias, falando num contexto geral de celibatário. Isso não tem nada a ver, não é, com tudo isso que eu falei aqui. Porque, como diz na palavra, se a primícia é santa, a massa também o é. Então, como eu disse no começo, nas instituições que entenderam o chamado do ministério do celibato, como a Igreja Católica e como a Igreja Senhor de Belém, essas igrejas sofreram ataques perversos. Essas igrejas sofreram ataques muito intensos de pessoas maldosas, que eu posso chamá-las de demônios, para destruir o ministério das primícias, o ministério de santidade e celibato, como também para destruir o ministério dos padres, o ministério de santidade e celibato para Jesus, para Deus e para a igreja. Ok? Então vamos lá. Vamos supor que aqui é o céu, tá? Aqui é o céu. E aqui embaixo é o planeta Terra. Ó, aqui embaixo é o planeta Terra. Aqui é o céu, que é o espaço, né? Aqui é o céu. Vou colocar aqui céu, né? E aqui é a Terra, ok? Isso aqui é só para você ter uma noção mais ou menos do que a Kabbalah ensina pra gente, no caso de um homem e de uma mulher. Ok. Aqui, eu tenho aqui, deixa eu fazer, opa. Aqui no céu, acho que aqui vai dar melhor. Opa. Vou fazer assim. E assim. Bom. Pronto. Assim. Opa. Assim. Eu vou fazer assim, só com a mão assim, peraí. Assim vai ficar legal. Pronto. Tem a mãozinha aqui, pronto. Opa. Vai direito para não ficar feio. Então vamos lá. O que acontece? Só para você ter uma ideia. Eu tenho essas duas energias aqui, ó. Essas duas energias aqui, né? Eu acho que é assim, né? Eu acho que é assim. Esse símbolo aqui todo mundo conhece, que é o símbolo feminino. Meu Deus, tão ruim aqui agora. Símbolo feminino aqui. Esse é o símbolo feminino. E esse aqui é o símbolo, se eu não me engano, é assim, né? Masculino. É mais ou menos isso aqui, né? Masculino e feminino. O que acontece na espiritualidade é o seguinte. Lá, o espírito, ele é isso aqui. O espírito é 2 em 1, ok? O espírito é 2 em 1, ok? Aqui. Oh, meu Pai amado. Aqui, ó. Aí, agora sim, azul. Né? Muito bem. O que é que eu vou ter aqui? Duas energias. Feminina e
masculina. Feminina e masculina. Dá para entender lá? Deixa eu aumentar o negócio aqui para vocês. Aqui é um pedacinho de giz. Vou ver se consigo aumentar aqui. Espera aí. Aí, ó. Acho que agora ficou legal. Então, lá na espiritualidade, o espírito ele é um só. Só que ele tem duas energias. Oh, meu pai. Na espiritualidade, lá no mundo espiritual, o espírito ele é um só, ok? Só que esse espírito um só, ele tem duas energias. A energia feminina e a energia masculina. Quando há a ordem de vir, esse espírito vir para a Terra, esse espírito único, vir para cá, para a Terra, ok? Para cá, para a Terra. Quando chega aqui na Terra, esse espírito, acontece isso aqui, ó. A parte... Opa! Separa. A parte... Eles se separam. O espírito se separa. Ok? Ele se separa. Correto? O masculino do feminino. São duas energias que estão juntas aqui na espiritualidade. Quando Deus manda a reencarnação, você vai nascer numa família aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o que acontece? Há uma separação, há um rompimento. O masculino pode nascer no Brasil e o feminino pode vir nascer aqui, nos Estados Unidos, tal, em qualquer outro lugar. Ok? O que vai acontecer então? Sabe o que vai acontecer? Cedo ou tarde, né? Cedo ou tarde, oh meu Deus, cadê? Cedo ou tarde, vamos lá. Pode ser na escola, pode ser lá na escolinha, né? Escolinha. Opa. Ó. Isso aqui é a parte masculina. Amanhã ou depois, cedo ou tarde, o que vai acontecer? Né? As duas partes vão se encontrar de novo. Entendeu? As duas partes, elas vão se encontrar de novo. Ok? Mais ou menos assim, pra você entender. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aquelas mesmas energias, sabe? O masculino e o feminino. Eles vão se encontrar de novo. Quando eles se encontrarem de novo, né? Aí não tem como separar nunca mais na vida esses dois. Porque vai cumprir aquilo de Gênesis. Vai cumprir aquilo de Gênesis, não é? Veitmor etaiv, Veitmor etaviv e azarvish, ou perdão, vamos ler direito, né? O Gênesis 2:24. Alken e azavish etavir veitmor. Ou seja, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. É por isso que tem casal que passa o que tem que passar. Claro que não é um casal perfeito, tem discussão, tem briga e tal, mas eles sofrem, perdem empresa, perdem carro, não é? Às vezes tenta chegar próximo ali, não é? Do arraial do casal, não é? Uma tentativa de um amante, conversa fiada, mentira, fake news. Às vezes
a situação financeira vai a zero, perde carro, perde empresa, uma série de coisas acontece. Entretanto, porém, esse casal nunca se desrespeita. Esse casal sempre senta, conversa, respira fundo, chora junto, no entendimento, se abraça e dia após dia vão se recompondo. Por quê? Não tem como separar esse casal. Não tem. Porque eles estão ligados, eles são um espírito juntos. Não tem como. É diferente de você, jovem, que mete o pau no padre, mete o pau na freira. É diferente de muitos crentes que mete o pau no sacerdócio católico, mete o pau no seminarista, mete o pau nas primícias, nos mensageiros da igreja, nas reverendas, mas eles estão lá, único com Deus. Agora você não. Quantas pessoas já passou na sua vida? Quantas mulheres, quantas moças, quantas relações sexuais, quantas coisas sem afeto, sem carinho, sem amor e principalmente sem a maior e melhor energia que um casal pode ter, que é isso aqui, ó, né? Vamos de forma mais bonitinha assim, sem isso aqui, ó, sem amor, não é? Sem amor, ok? E esse amor aqui sustenta o casal. Por quê? Porque esse amor também tem a cobertura do quê? Tem a cobertura da chama. Mas não é da chama da carne, de sexo, não. Tem a cobertura da chama disso aqui, ó. Tem a cobertura da chama do Espírito Santo, não é? São protegidos por toda a força espiritual de Deus. Sabe por quê? Então, contra esse casal aqui, né? Contra esse casal aqui, não tem força maligna. Você pode dar o nome que vocês quiserem aí, de forma intolerante, racial, ou religiosa. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem magia negra, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem doença, não tem câncer, não tem nada. Não tem filho rebelde, não tem desemprego, não tem fofoca de familiar, não tem o que o pai não gostou, a mãe não gostou, não tem nada que possa separar eles. Porque é um espírito único que veio lá da espiritualidade, se dividiu na forma de homem e na forma de mulher, e agora quando eles se encontram, é só alegria, é só amor, é só prazer, é só satisfação. Aí, ó, alma gêmea, agora que eu vi, carinho, alma gêmea, bate o coração, a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Não é isso? Acho que é isso aí que ele canta mesmo. Então, é bem isso. Mas isso aqui é um espírito da eternidade, hétero e dois héteros, né? A energia masculina e a energia feminina. Mas e agora? O que dirá do homossexual? Como que explicar isso na espiritualidade? Além do homossexual, como explicar o celibatário, que não tem nada a ver com a homossexualidade? Como explicar o celibatário? Como explicar o padre? Como explicar Jeremias? Como explicar Daniel? Como explicar Ananias, Misael, Azarias? Como explicar Elias e Eliseu? Como explicar João Batista? Como explicar Jesus? Tem nada a ver com homossexualidade. Você quer saber? É uma condição extremamente plena e poderosa. Portanto, se é primícia aí nas Nações de Belém, levante as mãos aos céus e dê glória a Deus. Como explicar a condição de Paulo e de alguns apóstolos? Levantem a mão e deem glória a Deus. Você é padre? Padre mesmo de verdade? Sacerdote que ama a Jesus Cristo, que ama a palavra de Deus, que ama a Bíblia, que ama a igreja, casou-se com a igreja, você é freira? Levante as mãos e dê graças a Deus. Você é o maior pai e a maior mãe geradora de filhos na fé. E o galardão que vocês têm é extremamente especial diante de Deus. Tá bom? Amanhã a gente volta falando sobre os eunucos e
uma revelação poderosíssima da fé. Por isso que tem casal que passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, chega na idade dos 60 anos e eles estão lindos, maravilhosos, bonitos, curtindo a vida, se divertindo, dançando, saindo, passeando, teatro, música. Os casais chamam um outro lá na gafieira. Um cara que eu tô falando aqui, ó, o Nelson e a abençoada dele, a princesa dele. É um casal lindo, é um casal bonito. Inclusive, vocês deviam entrar aí no Facebook, depois acionar o Nelson aí, e tem um negócio de música lá. É uma família muito bonita. Pena que eu não conheço o Nelson e a sua esposa pessoalmente, né? Mas são próximos a mim aqui, região Vila Prudente, Paulista, sei lá, Ipiranga, enfim. É um casal muito bonito. É um casal que você, só de você olhar já te dá uma inspiração, te dá um ânimo. Como vale a pena viver a cada minuto, a cada segundinho da vida. Tá bom assim? Então, até amanhã. Que Deus te abençoe. E às 3 horas da manhã eu estou no meu grupo do WhatsApp Rosa, dentro daquilo que eu acredito de fé e de crença. Não tem acepção de pessoas não, tá? Lá não tem nada disso. Lá tem judeu, pode entrar judeu, pode entrar muçulmano, pode entrar católico, pode entrar pastor, pode entrar padre, pode entrar pai de santo, pode entrar kardecista, porque todos nós somos filhos de Deus. Pode entrar hétero, pode entrar homossexual, não importa, não tem isso para Deus, não tem importância nenhuma. O que importa é a sua essência, o que você faz diante dele, diante dos homens, de si mesmo, do seu pai, dos seus amigos, de bom para a sociedade e para o mundo. Gente, até amanhã. Deus abençoe o Paulinho, que já foi dormir pelo jeito, né? E Deus abençoe também o Nelson Cani, sua família, sua netinha que chegou, né? Seus filhos, toda a sua família. Deus abençoe você, brasileiro, Deus abençoe você, paulistano do nosso país. Que Deus abençoe poderosamente a todos nós, que haja paz nesse país, que haja um recomeço, né, de liberdade, de uma boa política, trabalho para todo mundo, salário digno para todo mundo, aposentadoria digna, saúde para todo mundo, principalmente para as crianças e para os idosos, ok? Segurança para todos nós. Até amanhã, Deus abençoe. Shalom, paz do Senhor, graça e paz também, que a paz esteja convosco, irmãos católicos, e também que a paz do Senhor esteja com os irmãos da Sinos de Belém. Toda vez que você me vir aqui falando alguma coisa em tom mais intensivo, né, como que de revolta, a Igreja Católica, tal, papapá, eu estou me referindo à Igreja Católica lá do 3º século, lá de Constantino, aquela coisa toda, aquelas coisas ruins que aconteceram, que você também sabe. Agora, na igreja atual de hoje, não tem como não ficar indignado, né, com tanta corrupção, com tanta exploração da fé, com tanta malandragem, com tanta politicagem e com tanta infantilidade. Se eu te ofendi, peço perdão, né? Você merece os meus respeitos e você tem o direito. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima live. E inscreva-se no meu canal lá, me ajuda. Também compartilhe o máximo que puder essa live, porque eu estou restrito, eu estou de castigo do Facebook. O Facebook não deixa eu compartilhar em menos de um grupo ou 2 grupos. Se você puder compartilhar, eu agradeço. E essa live vai ser colocada agora no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Ótima quinta-feira e até amanhã, sexta-feira à tarde, eu entro, depois volto às 20 horas da noite de novo. Um abraço, um ósculo santo, um beijo e Deus te abençoe bastante.